salve, galera! Estamos aqui no nosso Delcast, o videocast da Del. E para estrear esse momento maravilhoso, eu estou com meu amigo Germano. Que ótimo poder estar gravando com você novamente. Ah, que legal. Felicidade! A gente tá aqui para inaugurar um momento muito importante do ano, que é o Mega Novembro Del. E vocês vão saber sobre todas as novidades, cupom de desconto e, claro, as nossas convidadas de hoje, Bianca Andrade e Pequena Lô. Sejam muito bem-vindas! Que efeito, né, de podcast. Meus gritos. Obrigada. Todo mundo aqui aplaudindo. Obrigada, gente. Imagina. Vou puxar aqui uma colinha para apresentar devidamente as nossas convidadas. Então, com licença, senhoras e senhoras, vamos lá. Eu tenho aqui nossa maravilhosa Pequena Lô, influenciadora digital, humorista, psicóloga e que se destacou nos últimos anos por criar vídeos super divertidos e que trazem a temática de inclusão, representatividade e diversidade de forma muito leve e muito natural. Muito obrigada, maravilhosa. Prazer, obrigada eu. Bom, ela começou no YouTube em 2015, mas hoje ela brilha e brilha muito. No TikTok, onde tem mais de 5 milhões de seguidores, e no Instagram, onde tem 4,4 milhões de seguidores, senhoras e senhores, não é brincadeira. Além disso, ela também entrou na lista da Forbes Under 30 em 2020. Uou. Sensacional, com apenas 24 anos. Mulher de negócio, saiu na Forbes. Esse dia aí foi babado. Esse dia foi o dia. Foi, eu falei, olha, venci. E agora eu peço licença para apresentar a maravilhosa Bianca Andrade. Começou o conteúdo na internet há 12 anos e hoje ela é dona de uma das marcas de beleza mais vendidas no Brasil, que é a Boca Rosa Beauty. Ela tem 18 milhões de seguidores no Instagram e 6 milhões de inscritos no seu canal no YouTube. É apresentadora, mãe, empresária, ex-participante do BBB 20 e também saiu na Forbes Under 30 em 2017. Olá. Muito obrigada. Tá vendo como a gente é poderosa? Chiquérrima, chiquérrima. Del não tá de bobeira. Mulheres de negócio. Você vê. A gente vai falar sobre uma porção de coisas, mas a primeira delas é entender um pouco como começa a carreira de vocês. Como vocês pensam o espaço da tecnologia, da internet. Como foi tudo isso que aconteceu com vocês? Então, o Germano tem uma pergunta ótima de início e eu vou deixar ele fazer para ele ficar bem feliz. Tá bom. Eu vou começar com você, Bianca. Eu queria saber quando que foi o dia que você percebeu que você não estava mais só fazendo vídeo, tirando foto, que aquilo lá era um trabalho, era um negócio. Uhum. Olha, muita gente me faz essa pergunta e cada dia eu respondo de um jeito diferente. Porque assim, bom, eu sempre falo que eu cheguei na internet quando tudo era mato. Então eu cheguei antes de ser um trabalho, né? Na época que há 11 anos não era ainda uma profissão. Então tiveram vários momentos. Eu não tive uma história em que aconteceu alguma coisa e pronto, ali virou a chave. Uhum. Foi tudo muito… Foi gradativo, passinho por passinho. Então tiveram vários momentos importantes na minha vida em que eu virei a chavinha e falei, ai caramba, isso aqui pode dar certo. Eu tenho uma história que é lá do comecinho, né? Que é quando eu estudava no colégio, no ensino médio, quando eu me formei. Ali eu ia decidir se eu continuaria com pedagogia, né? Que era o que eu iria cursar. Ou se eu continuaria me dedicando. Então, e nessa época também eu morava na favela. Morei na favela até meus 20 anos. Então, com a internet eu já tinha uma graninha ali das permutas que a gente fazia. De algumas trocas ali. Então, eu já conseguia me manter. Eu também era maquiadora. Né? Então, isso também fez parte da minha vida. Eu trabalhei com a minha mãe, ela tinha um buffet que atendia as festinhas lá da favela. Então, eu já estava ali já fazendo a minha correria. Então, naquele momento, foi um momento até por questão de necessidade mesmo, de falar, putz, por aqui tá dando super certo. Eu vou continuar me dedicando para cá, mesmo não tendo um plano de carreira visível. Então, ali foi o primeiro insight que eu tive. O segundo momento que eu realmente vi que aquilo era minha profissão e que eu poderia me dedicar cada vez mais… foi quando eu fui pra Ana Maria Braga. Né? Eu fui a primeira influenciadora a tomar café da manhã com a Ana Maria Braga. Fiquei tão nervosa. Isso é muito chique, né? Adoro contar isso. Nossa, eu acho que é símbolo de chegou no lugar, Sim. assim, ó. Sentou pra tomar café com a Ana Maria Braga. E eu tinha 2 anos só de canal até então. Eu não era famosa, mas era uma história interessante. Porque era uma menina que morava na favela e já tava conseguindo ali ganhar dinheiro com a internet. E o público de casa não sabia o que era isso. Né? Eu tô falando de uma história, acho que de… 9 anos, né? 9 anos. E aí, enfim, então nessa época, ali eu fui apresentada para muitas marcas. Foi ali que eu comecei a trabalhar com marcas mesmo. Até então eu trabalhava com lojas que vendiam maquiagem e tal. Nesse lugar fora, com maquiagem e minha mãe.
um buffet. Então, nesse momento, foi um momento muito importante. E depois foi a grande virada de chave da minha vida, quando eu realmente abri a minha empresa e comecei a empreender com a minha marca de maquiagem. Ali eu falei, nossa, entendi todo esse rebuliço que eu vi na minha vida. Foi pra chegar aqui. Esse vai e vem, toda essa experiência louca de ter nascido ali, sou uma nativa do digital, desde quando tudo era muito ali ainda num hobby. E agora sim eu entendo por que eu tive tanta experiência, né, nesse caminho. Porque eu sou apaixonada, de fato, por empreender, por ter a minha marca, desenvolver produto. Desde a parte do desenvolvimento do produto até a estratégia de lançamento de marketing, é onde meu olho brilha, assim. E eu uso a minha comunicação para me comunicar com a galera e ser o veículo da minha marca. E uma coisa que eu também amo, comunicar, falar, enfim, isso aí a gente tem muito em comum, né, Lu? Eu ia fazer essa pergunta justamente pra você. Nesse momento, vamos dizer, você falou que teve um momento que você se identificou como empreendedora. Mas no momento, vamos dizer, quando você estava lá, trabalhando com a sua mãe, começando os seus primeiros negócios, suas primeiras publis, você já estava empreendendo lá também, né? Sim, já estava. E na verdade, eu sempre bato muito nessa tecla, né? Que o criador de conteúdo, ele é um empreendedor nato. Porque é uma profissão muito recente. E que a gente está construindo as regras agora. E quando a gente constrói as regras da nossa própria empresa, a gente empreende. Então, desde o começo, assim, de fato, você me fez uma correção maravilhosa. Já empreendia ali. Mas eu não tinha ainda essa noção, de fato, do que era você ter uma empresa, você fazer a gestão de pessoas. Hoje eu sou a CEO da minha empresa, então eu lido com essa questão dos cargos da empresa, dos processos. Claro, não faço sozinha, eu tenho uma empresa com mais de 20 pessoas, está aumentando horrores agora, que bom. Está contratando muita gente, né, dando muita oportunidade de emprego para muita gente. Então, hoje eu tenho meu time que faz tudo comigo. Mas, desde essa época, já era empreender, mas eu não tinha ainda esse tato, de fato. Eu não estudava ainda, era muito do meu feeling, né? Sim. Você disse uma coisa muito importante, você usou um termo legal, que é nativo digital, né? Então, toda essa geração de 30 anos para cá, tem a tecnologia e o digital como sua língua nativa. Então, trabalhar dentro das redes sociais é muito entender como os nativos digitais entendem e veem um conceito, um produto, uma cena de humor, como elas se identificam com isso, né? Então, assim, como foi para você mapear esse lugar e esse público? Né? Você usa o buzz marketing, e isso é muito importante dentro da sua estratégia e, né, do empreendedorismo, como você coloca ele nas redes. Então, como foi para você entender esse lugar do marketing, entender esse lugar dessa galera, desses nativos digitais? Nossa, eu amo falar sobre isso hoje, principalmente também para as marcas, né? Sei que esse podcast é assistido tanto pelo público final, quanto também pelas marcas, né? Pela galera de marketing. Então, oi, galera. E é muito importante a gente deixar claro que quando você estuda uma nova área, você precisa ouvir quem foram os primeiros a construir essa área. Então, quando você fala de marketing digital, você fala de conteúdo. E conteúdo, os primeiros, fomos nós. Só que nós, muitas vezes, ainda por ter muita da informalidade dentro do nosso conteúdo, que é o segredo do momento agora, essa humanização da marca, né, da marca como pessoa ou marca produto mesmo. Eu, como tenho os dois, eu humanizo tanto a minha marca produto quanto eu pessoa. Mas é muito importante, ou quer dizer, voltando, né? Como a gente tem muito dessa informalidade, muitas vezes isso coloca o nosso profissionalismo em teste. Então, as marcas, às vezes, querem o que a gente construiu, né? O que a gente vem construindo, agora todo mundo a 4 mãos. Mas nem sempre estão prontos para absorver o que a gente, de fato, tem para passar, né? Então, a gente ainda é invalidado em muitos lugares. E por isso que eu sempre falo, com muito jeitinho, com carinho até mesmo, não é só por mim, eu falo isso por um todo. Porque se a marca consegue absorver o que um nativo digital tem de experiência, as coisas evoluem muito mais rápido. Então não dá para ter ego numa troca dessa, a gente tem que ouvir. Tanta gente que ama trabalhar com vocês como marca, né? Eu também entendo marca, mas também a marca de ouvir a gente para ter melhores resultados e todo mundo bombar. Eu tava tendo uma conversa agora aqui, inclusive com a galera da Dell, de um insight que eu tive e foi tão bem recebido. E a galera até falou, olha, na verdade a gente gosta de ouvir mesmo, sabe? De entender para que a gente construa isso e tenha o melhor resultado. Porque eu brinquei, eu falei, não, porque eu tô falando porque eu quero que eu gosto de bombar. Aí, não, a gente também gosta de bombar. Então, vamos bombar junto, todo mundo? Vamos então todo mundo se escutar, cada um dentro do seu
da sua bagagem, né? Porque eu também a gente tem aprendido muito sobre empreender, né? Então, eu tanto influencio ao influenciador digital a fazer a sua ideia virar um negócio, lidar mesmo com muito profissionalismo, como uma indústria, porque a gente está mudando a publicidade. Sim. A gente precisa ter essa propriedade. Nós mudamos a publicidade. É uma coisa Sim. absurda. Antes era TV, né, Lu? Exato. E agora não. Agora as pessoas começam pelo digital. Sim. Depois a galera vai pra TV ou faz em paralelo, porque é importante estar todo mundo junto, né? Então a gente tem que ter essa propriedade, a gente tem que se empoderar dela com muito profissionalismo. Mais uma vez, sem ego. É realmente pra gente ter essa troca sincera. Então, tanto do influenciador enxergar a nossa visibilidade e fazer disso também, dessa troca com o público, um negócio, quanto a marca também trazer mais dessa humanização que o influenciador tem para deixar o seu negócio mais flexível para o digital. E adaptado, né? Porque hoje uma marca que não está mais no digital, ela a longo prazo não dura. E que Sim. empresa conversa só sobre o agora? Sim. Toda sim. empresa fala sobre longo prazo, né? Exato. Nossas metas e tudo mais. Então é isso. Para mim foi muito importante conseguir raciocinar junto com o meu time e falar: putz, olha que legal, eu sou o rosto da minha própria marca. Incrível, mas para isso eu preciso deixar minha marca muito mais humanizada. Sim. Porque as pessoas não podem esperar da minha marca uma perfeição, porque elas vão linkar a Bianca. E a Bianca é uma pessoa normal, né? Sim, sim. Que não é perfeita. Então é importante a gente ter essa... Manda ver. Vai lá, amigo. Eu fico fazendo muitas perguntas. Manda ver. Não. É que eu acho que é uma coisa importante também. Essa geração nova de influenciadores e produtores de conteúdo traz, que é uma coisa que é uma democratização dos meios de produção, né? Você com um celular, com uma ideia Exato. boa, você pega aquilo e você transforma aquilo num produto, num conceito, numa ideia, né? Numa marca, numa companhia inteira que emprega tanta gente. Então, é deixar pra lá essa ideia que a gente tem, né? Internet, produtor de conteúdo. Não, a tecnologia, ela tá agora na mão das pessoas e ela constrói esse caminho do empreendedorismo de uma maneira muito mais rápida e fácil, né? Você não tem de um para muitos, você tem de muitos para muitos. E aí vai construir os nichos, etc. Então, a galera que se interessa por maquiagem, a galera que curte humor, etc. E vão achar os seus seguidores. Sim. Os seus seguimores, como a Lô fala. Pequeniners. Exato. Pequeniners. Os seus pequeniners. Exatamente. Então, isso é muito legal, porque é isso que você disse da troca, né? Não é entender que o público não te dá nada, é justamente pelo contrário. O público vai te dar praticamente tudo. E essa troca, ela é muito importante, né? É como você troca com as necessidades e as demandas daquele seu público, né? Então, é muito legal acompanhar o caminho de empreendedorismo de vocês, porque são paralelos, são diferentes, são em momentos diferentes também, Sim. né? Então, vocês pegam a internet e as redes sociais em momentos diferentes. Então, isso é muito legal, assim. É perceber a potência que vocês têm enquanto pessoas, enquanto uma marca, enquanto uma ideia, né? Então, Não, e a marca de vocês hoje é inegável o tamanho da audiência de vocês. Vocês têm audiência maior do que canais de televisão, do que vários programas que a gente cresceu assistindo. Hoje em dia vocês têm mais audiência do que isso. Mas ao mesmo tempo, a troca que vocês fazem com essa audiência é se expor, é mostrar o dia a dia de vocês, é mostrar o que vocês estão trabalhando, o que vocês estão fazendo, o que vocês gostam, o que vocês não gostam, e coisa assim. E como que é essa exposição e esse equilíbrio entre a Bianca Andrade, vamos dizer, pessoa física, e a Bianca Andrade, a marca que está exposta na internet o tempo todo? Essa exposição, quando eu converso com outros amigos empreendedores do marketing e que eu influencio também a trabalhar o marketing pessoal nas suas redes sociais, muitos admiram essa nossa coragem, porque pra gente é tão natural hoje, né, que a gente para de perceber o quanto realmente foi uma iniciativa muito louvável da gente de ter essa coragem de abrir a nossa intimidade para o outro. Sim. Né, de abrir o nosso dia a dia para uma outra pessoa. E quando a gente fala hoje da gente ter mais audiência do que alguns outros lugares, é porque a internet está na mão de todo mundo hoje. Eu brinco falando que a internet é a rua mais movimentada do mundo. A única rua que você pode encontrar pessoas de qualquer país, de qualquer lugar, é a internet. Então, óbvio que isso vale ouro, né? Então, a gente teve essa graça, né, da vida de se encontrar na internet. Hoje, meu trabalho, hoje eu tenho muito orgulho de falar, sou uma influenciadora. Sim. Eu lembro que antes eu ia nos lugares, me apresentavam como tudo, menos como influenciadora. Eu falo, não, bota influenciadora.
Eu sou uma influenciadora, sou uma criadora de conteúdo, eu sou nativa do digital. Isso é um orgulho pra mim, justamente por isso, porque não é fácil a gente mostrar o nosso dia a dia, não é fácil a gente expor a nossa intimidade. Nós fomos os primeiros a trazer isso no digital, né? A gente tinha já realities, né, que mostram um pouco mais da intimidade, mas antes a gente não via cantores expondo tanto da sua vida, Sim. pessoas que têm mídia, né, expondo tanto do seu dia a dia. E o mais legal a gente expôs, a princípio, é sempre por um hobby. É sempre porque a gente também quer uma companhia. Então eu sempre falo, qual é o objetivo de cada um na internet? Por trás de todo empreendedorismo ou estratégia de marketing, buzz marketing, o que a pessoa que tá ali te assistindo quer? Uma companhia, é o que todo mundo tem feito na internet, né? Então, a gente é essa companhia e recebe essa companhia das pessoas. Sim. Né? E a partir disso, a partir dessa troca tão forte, que trouxe tantos números pra gente, por ter vindo de um lugar muito genuíno, é que se transformou numa indústria, né? Porque a gente entendeu a troca, né? E esse momento é um momento muito importante para cada um, né? Porque quando a gente faz do nosso hobby uma indústria, a gente precisa entender o que a gente abre mão e o que a gente não abre, dos dois lados, sabe? Então hoje a Bianca, a pessoa, eu sou completamente apaixonada pelo meu público, por comunicar. Eu amo. Quando eu falo que eu amo empreender, às vezes as pessoas perguntam, mas o que você ama mais? Empreender ou tá na frente das câmeras conversando? Eu amo os dois. É que um me dá mais trabalho. E acredite, estar em frente às câmeras. Dá mais trabalho, às vezes, do que empreender. Porque a gente tá ali pro julgamento do outro. A gente não tá ali só pra ser abraçado, né? Sim. Então, e a gente nunca tá pronto pra não ser abraçado por alguém, né? Por ser rejeitado. A gente nunca quer, ninguém quer. Terapia. Muita terapia. Aí faz entra, terapia aqui? numa questão que você pode responder muito bem, justamente vindo também da área da psicologia, né? Você é formado em psicologia. Eu acompanhei, inclusive, o vídeo seu da sua graduação. Fiquei muito feliz e comemorei demais. com você. Graduada. Graduada. É uma questão importante, né? Essa divisão desse lugar da exposição, né? Porque é a tua vida, às vezes é a tua casa, é o teu escritório, né? Então, como é que você divide isso, assim? Como é que é pra você? Porque tá muito próximo, tá muito colado, né? Não tá colado a uma marca, mas tá colado à tua imagem, né? Então, é a Lô, assim. É a Lô. Mesmo atrás das câmeras, eu falo que Pequena Lô é um nome artístico, mas não é diferente da personalidade. Mas eu não gosto muito de mostrar tanto a minha vida pessoal. Tem muitas coisas que eu conquistei, por exemplo, desde 2020, que eu não mostro. Porque não envolve só eu. Envolve minha mãe, meu pai, minha avó, meu irmão. Então, não sou só eu. Então, eu tenho esse medo e esse cuidado para proteger. Agora, sobre mim, igual quando eu tive a crise de burnout, que aí eu tive ansiedade, crise de pânico, eu falei sobre isso. Porque apesar de eu ser psicóloga, mexer com a internet, a galera acha que é tudo flores, são tudo flores por trás do celular. E aí eu quis mostrar isso para as pessoas também se sentirem abraçadas, de ver que a gente também passa por esses momentos. E o quanto é importante falar. Porque a galera acha que quando você faz vídeo de humor, é 24 horas fazendo piada, é 24 horas rindo. Eu já tive lugares que eu fui, tava num salão, e aí falaram, Lô, dança pra gente. Simplesmente. E aí eu falei, é o quê, meu amor? E aí, Oi, querido. é desse jeito. E aí um dia eu tava em um lugar e aí me contaram que falaram que eu era muito séria. Que não parecia que eu igual eu tava lá nos vídeos. Porque pra eles é isso. É Você fazer piadoca o tempo inteiro. Sorrir o tempo inteiro. E não, eu tava num momento que isso não permitia ali, entendeu? Fazer uma piada. E eu também sou ser humano, antes de tudo. Claro. Eu tenho os meus problemas pessoais, tenho as minhas coisas pra fazer. Mas é isso, então eu tento mostrar isso o tempo inteiro, sobre a importância da saúde mental, quando eu tive a crise. E muita terapia, graças a Deus, uma vez por semana. Beijo, psicólogo, pra ele. Fica a dica aí. Fica a dica. Eu vou aproveitar esse gancho, então, e já fazer essa virada dessa pergunta pra ti, que é... Como é que concilia, gente? Empresária, mãe, né? E o quanto a saúde mental, ela é importante, o quanto falar sobre isso é importante. Você falou sobre humanizar, né? Então, assim, como é que você trata disso e como é que você concilia tudo isso e todos esses papéis da sua vida? Babado. Só de falar de todos assim, eu falo, gente, alguma coisa não tá sendo cuidada.
Eu tô esquecendo alguém. Não seja meu filho, pelo amor de Deus. Tadinho. Mas enfim, eu acho que não é fácil a gente lidar com tudo. E como a gente passa isso pro público, é muito importante a gente falar sobre. Sim. Abertamente, sabe? Isso antes era muito tomado como mimimi. Ai, tá reclamando, olha lá, ela tem números, ela tem tudo isso. Eu vim de uma época lá atrás, quando eu chorava às vezes por esgotamento. Ai, mas tá reclamando, olha aí, saiu da favela, agora tá aí chorando. E a gente nunca pode invalidar ou desprezar a saúde mental do outro. A gente nunca sabe o que o outro tá passando. E eu me identifico muito também com a Lô quando ela fala de não expor tanto a sua vida pessoal. Então, assim, hoje eu seleciono muito. Por isso que eu crio planejamentos, porque eu faço um estudo do que o meu público gosta que eu ofereça, né? Já que eu tô há 11 anos ali mostrando muito da Bianca. Mas o que hoje é legal pra galera assistir, o que hoje é confortável pra Bianca também passar. Sim. E eu não escondo isso. Essa é a diferença. Acho que todos têm esse filtro e devem ter esse filtro. Mas eu não escondo que é importante a gente ter. Sim. Sabe? E isso não diminui o seu afeto com o seu público. Sim. E, pelo contrário, o público se identifica. Porque hoje tudo que a gente faz se torna uma inspiração. Por isso que você falou, pela democratização do digital na mão de todo mundo. Então, hoje as pessoas assistem a gente e se inspiram muito mais. Porque elas sabem que elas também podem. Que hoje é uma potência que está na mão de cada um, sabe? Que é uma profissão e tudo mais. Então, acho que antes de ontem eu tava nos stories, eu fiquei uns 2 dias assim, sumidinha, tava com meu filho, sabe? Aproveitando cada gargalhadinha do meu filho. Larguei celular. Eu falei pro meu time, falei, nem me mandem mensagem. E meu filho tem 1 ano e 3 meses, então essa pressão também pra mãe moderna que é dona de uma empresa ou que é totalmente envolvida com seu profissional e ser mãe ao mesmo tempo é uma cobrança absurda. Porque se você some um dia porque você quer aproveitar cada momento do seu filho, porque aquele dia você pode, tem uma cobrança da rede social, né? De você... Quer dizer, na verdade, quando você abre, não é tanta cobrança. Às vezes é a gente que se cobra como mãe, como profissional, porque a internet é a nossa profissão. A gente precisa estar ali todo dia. E o que eu quero trazer sempre, questionar precisa? Está sendo saudável para você? Aí eu comentei isso ontem, acho que ontem antes de ontem nos stories. Que as pessoas falam, mas vai cair o engajamento e tal. Eu falo, eu prefiro que caia o meu engajamento do que perder a minha liberdade. Do que a minha imunidade. Imunidade. Também. Cair num Meu neném que burnout. já tá andando pra cima e pra baixo falando não, mãe, entendeu? Sim. Então, assim, eu falo, o engajamento a gente recupera depois, a nossa liberdade não. Só que isso é pouco falado, porque quanto mais você se dedica, mais números, vamos lá, milhões, é isso, a gente tá lá, quanto mais exposição. E cada um define como é o melhor pra você. Porque a gente não pode se comparar, porque são infinitas rotinas. Sim. A minha rotina não encaixa eu ficar de manhã até de noite gravando stories o tempo inteiro, porque a metade vai ser xingando, estressado, que um projeto não deu certo, porque o fornecedor não entregou, porque atrasei pra reunião, porque não deu certo a tal coisa. E eu não vou ficar, entendeu? Sim. Porque eu tenho muitas responsabilidades, né? E eu sei que muitas pessoas se identificam com isso. E eu acho que a gente tem que quebrar essa pressão. A Foquinha, que é uma amiga nossa, disse isso uma vez. Gente, vamos romantizar o sumiço dos stories. Pelo amor de Deus, eu não tenho nada pra falar de interessante. Eu não vou inventar falar alguma coisa. Então, às vezes eu falo, gente, hoje eu não apareci que eu não tinha nada... Eu tava um ser desinteressante pra passar pra frente. Às vezes a gente é desinteressante. Sim. Zero carisma, entendeu? Às vezes. E é isso, gente. Exato. Porque é um trabalho como qualquer outro, assim. Eu sou programador de carreira, escrevo sites, programas, aplicativos e tudo. E tem dia que eu não tô afim de trabalhar, mas é isso. O meu chefe, quer dizer, tomara que ele não esteja assistindo, mas... Beijão. Beijo, chefe. Mas, Beijão pra ele. E aí, tem dias que ele fala, e aí, o que aconteceu? Aí eu dou um monte de desculpa, porque eu não tava afim de trabalhar. Mas porque... Fica só entre a gente, fica tranquilo. Ninguém vai ouvir. Tá só Imagina. Ninguém vai Fica ouvir, aqui tá nessa tudo mesa, certo. tá? Essa parte Mas eu o vou lance é cortar. isso. Mesmo vocês duas trabalhando com essa exposição, trabalhando com a aparência, com a imagem de vocês, a marca de vocês é vocês mesmo, assim. O trabalho de vocês é vocês. Sim. Vai ter dia que você não tá afim, vai ter dia que você não tá criativo o suficiente pra criar uma história, uma narrativa, alguma coisa lá pra mostrar. Mas, ao mesmo tempo, tem aquela coisa. Isso continua sendo um trabalho, eu preciso continuar entregando o meu trabalho, né? Então... Passa o outro dia seguinte, chefe, eu entrego tudo certinho. Mas acontece isso com vocês também, né? Tem um dia que não tá legal, mas tem um outro dia que vocês sabem a responsabilidade do trabalho de vocês, né? Que a criatividade lá em cima, que eu falo, hoje foi um dia incrível. Mas ontem,
péssima. E tá tudo bem também. Criatividade isso. tem dia que tá boa, tem dia que não. Isso é constância também. Um dia você não tá bem, mas o outro próximo tá. E vocês continuam mantendo essa constância de presença, de criação, de trabalho, né? Uma coisa que é muito importante, foi libertador pra mim, na verdade foram duas coisas. Uma é sempre me garantir nos meus projetos. Então eu sempre falo sobre isso. Gente, qual é o seu projeto agora? O que você está fazendo agora que engaje com a galera, que a galera goste de trocar com você, que no caso são os meus lançamentos? Ou qual é a sua matéria-prima? Por exemplo, o que você faz que a galera adora e que se você fizer todos os dias ou 2 vezes na semana, as pessoas vão curtir do mesmo jeito. Como, por exemplo, os vídeos da Lô, que eu sou apaixonada por todos, que ela posta, fica ali ansiosa, esperando. Né? Eu sou aquela fã que fala, poderia postar mais, porque às vezes eu queria 3 por dia, pra me alegrar. Saúde mental da gata pedindo socorro. Passa o boleto da psicóloga, da próxima vez, passa pra ela. Deus me livre, jamais você essa hater foi um hater. Sou hater. Mas que no caso da Lô, a matéria-prima dos vídeos de humor dela. Então a gente tem que entender isso e garantir aquilo. Aquilo é o que te destaca da galera, entende? Então hoje a gente vive num momento muito viral, né? De qual é a música do momento, qual é a dança do momento, qual é o assunto do momento, qual é... Só que isso do momento é importante, sim, a gente se adaptar e a gente falar, óbvio que é. É um assunto comum para todos. Só que você precisa ter isso aliado ao seu conteúdo autêntico. O que você faz que ninguém mais faz? Quando você tem essa segurança de que você tem algo incrível para entregar pra galera, você consegue relaxar um pouco mais, porque você sabe que você faz algo de muito legal ali, que é, sabe, um projeto seu. Porque na internet, às vezes, a gente se perde nos números, né? Sim. Eu vejo muitas pessoas, assim, que dependem muito de assuntos do momento e tal, e que não descobriu ainda qual é a sua matéria-prima, não descobriu ainda qual é o seu projeto favorito, que fica ali, ai, não, mas é que eu dependo do número. Eu falo, calma, para um pouquinho, cria isso. Isso é libertador. É muito gostoso você saber que tem algo que você faz, que é autêntico seu, do seu DNA, e que as pessoas vão sempre buscar em você. Sabe? É isso que faz alguém se manter relevante durante muitos anos. É você mostrar o que você tem de legal. Seja um papo nos stories. Pá, quando eu falo sobre saúde mental nos stories, a galera adora. Então, de vez em quando, eu chego lá nos stories, entrego esse conteúdo pra galera, faço esse meu trabalho. E pra mim, o principal, planejamento. Eu sempre falo que planejar é liberdade de escolha. Então, assim, quando eu planejo, eu consigo visualizar e eu consigo escolher se aquilo está demais pra mim, está de menos, se aquilo está dando o retorno que eu espero, se não, qual é o próximo passo, e recalcula a rota. Não quer dizer que aquilo vá seguir. Não, eu criei aquilo, eu posso mudar a hora que eu quiser. Essa é a liberdade de você planejar a sua vida, a sua empresa, a sua carreira. Porque aí, vou dar um exemplo. Hoje eu tô cansada, mas poxa, eu sei que tal dia eu vou postar algo muito legal. Sei que tal dia eu lanço algo muito legal. Eu posso descansar um pouquinho, sabe? Posso sumir uns 20 dias. Não, 20 mês. Um ano. Você falou uma coisa... Um ano de saúde mental, Um ano sabático, porque eu tô Saúde mental pensando seriamente no ano sabático, viu? Antes eu falava nunca, A gente fala agora... sobre isso Pode ser depois. que sim, né? O quê? A gente conversa no off sobre esse ano sabático. Mas, ó, você falou de uma coisa importantíssima para qualquer empreendedor, que é o planejamento, que é a rotina. Então, assim, como é que você constrói a sua rotina para que ela seja possível e concilie todo esse espaço de empresária, mãe? Como é que é a rotina? Como é que é a Bianca acordando? Como é que é um dia, uma semana, mais ou menos um mês? Pega a minha agenda aqui pra você ver. Você, na sua empresa, como é que é a sua rotina? Não, hoje eu tenho a minha empresa e a gente constrói junto tudo isso, né? Inclusive, tanto a minha rotina pessoal, a minha rotina de trabalho, porque... É isso, muito da minha vida pessoal é entregue pro meu profissional, quando eu tô em casa fazendo um story, quando eu tô em casa compartilhando a minha vida, ali é um momento pessoal meu. E ao mesmo tempo também o meu trabalho às vezes me libera para que eu possa ter de volta esses momentos de Bianca Pessoa. Então, não é fácil, é muito difícil, porque a gente tava até desabafando ali, acho que é um problema pra todo mundo, tá? As pessoas acham que eu sou a pessoa mais planejada do mundo, eu não sou, eu tenho um time, é diferente. Hoje eu trabalhei muito pra conseguir criar isso, porque eu entendi a importância de não fazer tudo sozinha, de delegar, e o quanto isso poderia ser saudável pra mim, apesar de delegar também ser muito difícil, né? Sim. Por tudo nascer da minha cabeça, né? A gente ter essa veia muito criativa, é difícil às vezes traduzir cada projeto, e enfim... Então, esse ato de delegar para todo empreendedor não é só com você que está assistindo, comigo também é. Dica 1.
Delegue. Inclusive, Dica 2. Delegue. Não, confie. Confie. Eu tô trabalhando isso. Ano passado, eu sempre tenho uma palavrinha do meu ano, né? Do meu ano de aniversário, no caso. Meu ano 27 do ano passado. Foi network. Porque eu não era tão boa de network. Eu tinha percebido isso. Demorar pra responder no WhatsApp e tal. Evoluí isso, não 100% quanto eu gostaria. Mas faz parte, é isso. Eu tenho muita coisa pra fazer. Eu não posso exigir 100% o tempo todo de mim. Uma amiga minha esses dias me cobrou que eu não respondi. Eu falei, amiga, eu não respondi mesmo. Eu li mesmo e não respondi. Péssima de network, então. Então. E aí ela me olhou e falou, eu te entendo. Porque, tipo assim, sabe, não tem coisas que não dá, sabe? A nossa troca era muito maior do que uma mensagem no WhatsApp, entendeu? Sim. Tipo, a nossa troca pessoalmente, tudo que a gente tem de história. Então, as amizades também precisam entender disso, sabe? Que existem alguns momentos ali, enfim, que a gente chega ao nosso limite mesmo por a gente se dedicar muito em todas as áreas da nossa vida. Enfim, eu queria muito mais ter tempo só para as minhas amizades, mas eu tenho responsabilidades, a gente tem o nosso trabalho e é difícil para todo mundo conseguir equilibrar todos esses pratos, né? A gente tem que virar malabarista no rolê e não é fácil. Mas hoje com a minha equipe é assim, eu acordo às 7 da manhã, aí essa semana eu consegui treinar todos os dias. Porque eu insisti muito. Porque a gente teve alguns probleminhas, aí teve que reagendar várias coisas de empresas, né? A gente sabe. A gente teve que reagendar algumas coisas, aí eu falei, gente, só o meu treino, eu tô conseguindo focar. Eu falei que esse meu ano 28, a palavra desse ano é delegar. /confiar. Pra que eu consiga delegar, sabe? Então, eu falei, gente, não, eu preciso treinar todos os dias da semana. Bia, mas não vai dar, porque não? Eu falei, eu acordo às 6h30, vambora, eu vou treinar, pra eu ter esse foco também da minha vida pessoal, porque a gente vai se doando ali o tempo inteiro pro trabalho, da hora que acorda até a hora que dorme, principalmente pra quem é do digital. Ela tá na nossa mão o tempo inteiro. A internet não para nunca, né? Não ela tá para, conectada ela não o dorme, tempo todo. Não dorme. E tudo E é a legal. galera parece que também não dorme. Parece que não. Mas hora de pico. Gente, a internet não tem hora Não de dou pico. conta, eu não Tá tenho. todo mundo online o tempo todo. A gente tava até desabafando ali. Estavam, cara, hoje em dia é difícil até escolher, porque tudo é legal. Todo mundo tem um projeto legal, todo mundo tem um convite legal, todo mundo tem uma festa legal, tudo é legal. Tá todo mundo querendo fazer coisas legais. Que legal, que bom. A gente quer ver a galera, né, ali com essa vontade de criar projetos, convites e eventos. Sim. A gente tem que escolher, dá pra ir em tudo? Sim. Não dá pra ir em tudo. Então, Mas pra aí- escolher... Desculpa. Pode falar. Não, mas aí conecta com o que você falou antes, né? É você se conhecer, você saber o que é o que você tem de oferecer melhor, qual que é o seu plano, qual que é o seu grande projeto. Então, tomar essa decisão baseado no que você sabe quem você é, né? E aí existe um trabalho de autoconhecimento, de se perceber, de saber o que é o seu trabalho, o que é sua marca, o que é seu negócio, né? É reunião, brainstorm o tempo inteiro. Gente, e aí? Vrum, joga na mesa. É legal? Não é legal? Muito planejamento. Então, assim, a gente senta com a assessoria. Quais são os lugares legais pra eu estar, pra eu me conectar com a galera? Quais lugares que meu público gostaria de ver a Bianca? Quais projetos eu quero me dedicar mais? Já que eu tenho várias fontes de renda, né? Palestra, é minha marca, são as minhas publicidades, são os eventos. O que a gente vai fazer? Então, é importante a gente hoje... A era digital trouxe muito mais tarefas pra gente, muito mais compromissos pra gente do que antes. Sim. Então, hoje é mais difícil a gente se perder nisso. Mas é um equilibrar, assim. É difícil pra todo mundo e tem uma hora que a gente tem que dizer não, sabe? Às vezes um não é muito mais importante do que um sim que você dá. Sim. E como é que, dentro dessa organização, desse planejamento todo, a tecnologia ajuda você a fazer o que você faz bem, de maneira proativa, de maneira direta? Como é que a tecnologia está dentro da sua rotina e, principalmente, desse seu espaço de empreendedora? A tecnologia mudou minha realidade, né, gente? Então, assim, eu era uma menina de favela, que morei lá até meus 20 anos. E foi graças a essa democratização da internet e da gente hoje conseguir criar o nosso próprio império, fazer nossas ideias se tornarem negócio. Tudo isso que eu construí foi através da tecnologia. Então, a tecnologia é algo que eu jamais poderei reclamar. Jamais. Porque realmente mudou a minha realidade. Então, para mim, é o meu braço dentro da empresa em tudo que a gente faz, inclusive. Tanto para projetos, quanto para a parte de organização, de planejamento, de tudo. De colocar um projeto na rua. Quando a gente falou de colocar um projeto na rua, é colocar no digital um projeto, sim. né? Não é na rua, exatamente. Não é na rua, na exato. internet, é online, né? Exato.
Isso só aconteceu por conta dessa era digital, por conta da tecnologia. Sim. Então, até sobre os nossos próximos passos também. A tecnologia hoje dita o que a gente vai fazer. O metaverso, o que é isso do metaverso? Que movimento é esse? Existe ainda? Não existe? Vai acontecer? A gente vai virar robô? Não vai? Olha o tanto de questionamento que o digital traz pra gente, né? Que a tecnologia traz. Então, realmente, eu que sou uma empresa de inovação, de beauty tech também, né? Pra gente, tecnologia é o nosso principal componente, assim, né? De entender o que tá acontecendo. Porque quando a gente fala de tecnologia, às vezes a gente vai muito para um lugar inacessível, né? Mas hoje a tecnologia... Abstrato, né? A tecnologia. Né, um lugar distante. Mas não, na verdade, eu acho que a tecnologia faz o social hoje em dia acontecer da gente, né? Sim. E é basicamente o nosso trabalho, né? É se conectar com pessoas através da tecnologia. Então, Exato. Eu falo que tecnologia até é papel e caneta. Você foi lá, escreveu no papel, gravou. É a mesma coisa que você gravar um arquivo no seu computador ali. É verdade. Não, e hoje em dia, o trabalho de vocês também envolve muita câmera, microfone, celular e coisa assim. Mas existe uma série de outros equipamentos, equipes e um monte de coisa que existe para viabilizar o negócio de vocês, a marca de vocês também, né? Sim. Não é só ficar com o celular na mão e fazendo stories. Eu tenho uma brincadeira que eu falo, uma vez eu liguei para minha mãe e gravei nos stories. Eu falei, mãe, o que eu faço da minha vida? Qual que é o meu trabalho? Aí ela contou uma história que não tem nada a ver com a minha realidade. Mas... E que é maravilhosa. São áudios incríveis. Aí depois eu explico o que eu faço pra ela, né? Nessa mesma ligação. Ela fala, é isso que você faz? Ela, tipo, surpresa, assim. Mas eu acho que vocês trabalham com a família de vocês, eu sei. Mas existe esse choque de realidade quando você fala o seu trabalho dia a dia, essa rotina de trabalho de vocês. Tudo, as pessoas que estão envolvidas, as coisas que estão envolvidas, equipamentos e tudo... com o que elas acham que vocês fazem, assim, do dia a dia? Existe esse choque de realidade? Total, porque eles acham que é só pegar o celular, colocar ali e gravar. Pôr a peruca, encenar, né? Fazer alguém rir e acabou. Pronto. E tá tudo lindo. E não é. Porque agora eu reduzi um pouco a criação de conteúdo no dia. Que eu tenho que intercalar com os conteúdos das marcas. Mas eu já cheguei a gravar 6 vídeos por dia. Nossa. Era muito cansativo. Imagina. Foi quando eu dei burnout. Porque aí... Olha o que você ganhou. Não, e aí eu vi Tô que eu rindo, tava no mas- automático. Não, é de chorar. É de exato. chorar. Rir pra não chorar. Porque na época eu consegui ver. Porque como eu fiz psicologia, eu vi que eu não tava normal. Eu vi que eu não tava bem. Então eu dei uns 3 passos pra trás. Só que aquilo eu tava no automático demais. Então todo mundo... Porque é isso. Tá vendo que tá crescendo, então quer mais, mais, mais. E a gente não olha pra gente. Foi quando eu olhei e já tava tarde, né? E aí foi quando eu comecei a fazer tratamento homeopático que me ajudou. Mas tem esse choque, porque... Igual eu falo, meu sonho, eu ainda quero fazer um documentário dos bastidores para eles verem como funciona. Sensacional. Porque não é só pegar um avião, tem que enfrentar a minha motinha, sempre tem alguém que quer atrapalhar para eu não voar, para eu me atrasar para chegar lá. Então, tem tudo muito... Não é só pegar o celular e gravar. Sim. Tem muita coisa envolvida, tem a equipe envolvida por trás, tem a minha mãe que trabalha comigo, tem a minha família que eu não consigo ver porque eles moram em Minas. Então, envolve muita coisa. Então, eu tenho essa vontade de mostrar que não é só gravar um vídeo. É muito mais que isso. E não é só fazer o vídeo de humor. A consequência vem aí, né, que é muito boa. Tá numa capa de revista e conseguir mostrar realmente que não é só um vídeo na internet, é sobre representatividade, você conseguir mudar a visão das pessoas em relação às pessoas com deficiência. Então é muita coisa. Sim. No mínimo, para você contar uma história uma vez, não contar só uma história, mas criar uma história, criar uma narrativa, seja 30 segundos, 1 minuto de história ali, você tem que consumir muita história. Sim. Montar personagens, montar começo, meio e fim daquela história. Então não é só ligar o celular e contar Não, alguma coisa ali. Não né? é. Aliás, já vou encaixar aqui, então, a pergunta de processo de criação. Porque, assim, eu também sou atriz. Chique. E aí, a gente tem processos de criação, né? Os processos criativos, eles passam por um Sim. espação, né? Então, assim, como é que é o seu processo? Você tem uma ideia e fala, eu vou falar sobre isso daqui. Você escreve, como é que é o processo da Lu? Eu não faço roteiro. Tipo, o que eu vou fazer em cada cena, em cada take. Porque eu gosto de ir criando espontâneo, que eu acho que faz mais sentido. Porque quando eu escrevo um roteiro, claro, para os vídeos é diferente de quando a gente vai atuar, né? E agora eu tô estudando para ser atriz também.
Eu gosto. Garota. E é diferente porque são vídeos mais rápidos. Pra atuar, são cenas longas, né? Então, eu não crio um roteiro que eu acho que fica muito engessado. Por exemplo, se eu escrever um roteiro pra fazer um vídeo de humor. Então, por exemplo, a minha mãe faz alguma situação, aquilo ali me dá um insight. Eu só anoto. Mãe fala no telefone. Eu sei qual vai ser o tema. E aí, minha avó faz alguma coisa e é o tempo inteiro os memes consumindo, porque dali eu consigo tirar ideias ou de coisas cotidianas. Então a cabeça eu falo que não para, só na hora de dormir, e olha lá, porque eu falo dormindo. Então eu não paro em nenhum momento. Então assim, o processo criativo é pesquisar o tempo inteiro. Eu sou muito observadora, sempre fui. Depois do curso de psicologia piorou, né? Talvez eu tô analisando vocês aqui agora. E aí? Talvez. É o tempo inteiro. Então, é o tempo inteiro observando, porque são detalhes que dá pra fazer um vídeo que todo mundo já viveu, mas não parou pra pensar e prestar atenção. Que legal. E com você também é a mesma coisa. Como que funciona esse processo criativo pra você? Porque eu acho que tem etapas diferentes dessa criação, né? Tem a criação de conteúdo, criação dentro do seu canal, dentro do seu Instagram e coisa assim, mas tem uma criação de produto também, né? Você cria produto, cria desde a estratégia de produto também, né? A Lô falou uma coisa que é muito importante, que são as referências, né? A gente sempre ter referência. Então, por isso que hoje também eu vejo quanto o nosso trabalho é importante, porque hoje somos referência também. Sim. Para outras pessoas, né? E muito do que eu construí, do que eu estudei, eu bebi de várias fontes, assim. Então, muito do que eu tenho como comunicadora foi porque eu observei a Hebe Camargo, porque eu vi sobre a história dela, assisti entrevistas dela, quem ela era como comunicadora, o que ela fez de diferente, sendo tão à frente do tempo, né, no nosso país. E não só ela, mas, por exemplo, um outro exemplo, né, que é um exemplo muito forte de storytelling pra mim, é a Beyoncé. Tipo, tudo que ela faz, cada álbum que ela faz, cada coisinha que ela coloca, conta uma história. Eu acho isso apaixonante. Então, dali eu também tiro muitos insights. Então, eu acho que é isso, é você beber de várias fontes, é você observar o que tá à sua volta. Muitas pessoas perguntam pra pessoas criativas de onde vem a criatividade. Muitas vezes é que tá aqui, ó. Eu vi aquela combinação e falo, nossa, eureka. Passou um negocinho ali. Sim. Por isso que é importante a gente ter também o nosso lifestyle, a gente ter tempo pra gente conseguir pensar, porque é dessa maquininha que saem as ideias, né? Então, assim, mas pra mim é um processo muito apaixonante. A parte que eu mais gosto é sentar pra desenvolver um produto e falar, esse produto aqui ainda não tem no mercado. Esse aqui eu queria desenvolver. Aí bora pro desafio, né? Aí vai, volta, cria, desenvolve, volta. E aí, beleza, o produto tá incrível, ótimo. Agora vamos pra identidade visual. E a identidade visual, e de cada produto eu gosto de contar uma história, sabe? Por isso, por entender que hoje na internet, as pessoas estão ali pra buscar companhia. E quando você conta uma história pra alguém, as pessoas amam história, né? A gente vê hoje as plataformas de streaming falando sobre isso, né? Comprovando pra gente o quanto a gente gosta de absorver histórias. Então foi uma estratégia que eu coloquei dentro das minhas marcas, até para que eu consiga andar junto. Então, se eu tô numa fase da minha empresa, olhando pro metaverso, a minha marca também tá. As minhas redes também. Eu tô me comunicando, assim. Então, hoje eu dei um descanso, mas senão eu tava aqui toda de prata. Chega uma hora a gente tem que descansar. Mas tudo isso anda junto da minha empresa, e essa parte é a parte mais gostosa. Agora, o difícil é muitas vezes criar e ficar como a gente realmente imagina, né? E, enfim, às vezes tem projetos mais complexos, mas essa parte da criação é a parte que eu mais sou apaixonada. E quando eu não tenho, quando a gente... Acho que é a parte que mais dói. Quando a gente tá aquela fase de estafa mental, de burnout, de... como chama de criativo? De bloqueio criativo. Eu tenho vários bloqueios criativos. Gente, nossa, porque é isso, é acúmulo de funções e de pressão. E aí eu falo, caramba, eu não tô conseguindo achar algo legal pro meu terceiro lançamento, enfim. Então tem que ter vários lançamentos ali já prontos pra gente ter na manga, porque às vezes acontece isso de ter um bloqueio criativo. E quando a gente tem uma ideia em cima da hora,
Quando, tipo assim, o dia já tá armado, já não tem o que fazer. Você tem uma ideia. Você fala, não, pera Vai que eu ser tive, assim agora. eu tive esse bloqueio, mas agora eu vou mudar. É isso. E aí, não é? Eu gravo 1h da manhã e minha mãe acorda. Que é isso? O que tá acontecendo? É eu lá, assim, ó. Pera aí de peruca. E ela, que é isso? Vai dormir. Com luz acesa. E é porque tudo. eu falei, pera que eu tive uma ideia agora, eu vou ter que gravar. Isso tem a ver também com aproveitar as oportunidades, né? E como eu acho que vocês conseguem. Acho que o criativo é isso, né? A pessoa criativa, ela tá sempre aproveitando as oportunidades de observação e etc. E eu vou fazer aquele momento jabá, né? Porque você criativo que tá aí, nos assistindo, nos ouvindo, e precisa de um equipamento, de um material, de um produto. A Dell tá com um mega novembro Dell. E vai ter cupom de desconto, é claro, porque estamos aqui com os nossos maravilhosos. Olha! Não é mesmo? Então, para você que está nos assistindo, vai ter cupom de desconto. Então, vocês deem uma olhadinha aqui, a gente vai deixar bonitinho na descrição, vai aparecer aqui na tela, bonito, das nossas maravilhosas. Então, ó, cupom de desconto de Pequena Lô, cupom de desconto Eba! de Boca Rosa. Então, fiquem de olho que o Mega Novembro da Dell vai trazer muita coisa para os criativos. Então, fiquem A aí. galera ama, né? A galera ama essas promoções. Sim. Chega com promoção, a galera fica Quem não, né? desesperada. Quem não? Agradeçam a presença das duas pelos cupons aí, ó. Elas têm Exatamente. Lô, você contou um pouquinho pra gente como é que foi começar na internet e já começar num momento em que a internet era talvez a única companhia das pessoas, né? Em 2020, no meio da pandemia e etc e tal. Como foi essa migração pro TikTok? Como foi essa recepção do seu público? E como você entendeu que, opa, virou uma chave aqui, eu tenho 1 milhão de pessoas me seguindo. Era muita coisa. Muita gente acha que eu vim do nada, né? Apareci do nada. E a partir do TikTok. Mas eu já gravava vídeos desde 2015. Uhum. Então era algo que eu fazia por hobby. Não pensava que viraria um trabalho, uma carreira. Mas eu gostava muito. Então eu fui me conhecendo. O curso de psicologia me ajudou muito a ver que realmente eu não me conhecia. Então, assim, isso me ajudou porque até então eu gravava por hobby. Mas eu vi que a galera gostava daquilo. E eu falava sobre assuntos diferentes de hoje em dia, né? Eram assuntos mais específicos, que era assunto sério, mas eu colocava o humor. Mas eu vi que aquilo ali ainda não era realmente o que eu queria levar. Eu gostava de fazer palhacinha da turma, né? E aí até que eu comecei a fazer os vídeos no TikTok em 2019. Uhum. Que aí eu gravei uma trend, não foi nem um tema que eu tinha pensado. E aí eu acordei. Eu já estava verificada, Ô, louco. mais de 1 milhão de seguidores, as visualizações assim batendo extremas, né? Que eu falei, gente, o que tá acontecendo? Eu pensei na minha cabeça que seria um vídeo passageiro. Mas não foi, né? Tô Que até bom, hoje que bom. passando. Que bom pra gente também. Mas eu fiquei muito feliz. Eu fiquei durante uma semana muito anestesiada, porque era algo que, ali em 2018, virou um sonho que eu queria alcançar. Que era ter muitos seguidores para continuar levando a alegria, porque rir é terapêutico, né? Uhum. E fazer o outro rir é mais difícil do que fazer ele chorar. Fazer chorar é mais fácil. E rir, você tem que entender o que realmente vai fazer o outro rir, como que você vai encontrar ali algo que ele se identifique. Então, não é simples assim. Uhum. Então, quando eu vi que a chave virou, eu falei, é isso que eu gosto de fazer, criar e receber essas mensagens me dava muita força. Participei da Paralimpíada, que foi quando eu estava querendo não desistir, mas não sabia se eu estava no caminho certo, que foi quando eu tive contato com as pessoas com deficiência do mundo todo e vi que eu estava, assim, no caminho certo. Então, foi ótimo para mim. Que legal. E uma coisa muito importante, assim, você falou que já fazia vídeo no YouTube, Sim. depois caminhou pra fazer coisas no TikTok, trends e coisas assim. Mas como que você cria uma rotina ou cria um hábito de acompanhar essas evoluções, essas mudanças, não só da tecnologia em si, vamos dizer, da rede social que mudou, o algoritmo que mudou, mas também da linguagem, do tipo de narrativa, do tipo de história que você vai contar ali? Eu fui percebendo isso durante os anos que eu fui gravando, que, igual eu falei, eram vídeos diferentes, mas eu fui vendo que tava evoluindo. Tava começando a surgir os vídeos curtos, que era o que viralizava mais e a galera se identificava mais rápido. Que é 15 segundos, 30, no máximo 60 segundos. E aí foi quando eu comecei a gravar
desesperadamente, né? 6 vídeos por dia. E eu falei, gente, mas será que é isso mesmo? Até que eu vi que não era mesmo, né? Porque eu tive que ser medicada, tô brincando. Mas chegou um ponto que eu me perdi, eu acho, na pergunta. Eu pensei que você se perdeu na trajetória. Maravilhosa! Eu já tava aqui, putz. Ela se A pergunta é como que você... Eu me perdi aí. A pergunta é... poético. Eu falei, ela Aí eu me perdi. perdeu na vida, mas falou, Aí eu não, me cara, perdi. você construiu uma coisa que foi deixar sua audiência tocada. Não, e todo mundo ficou preso aqui na sua história e eu me perdi. Na hora que eu falei, eu me perdi, vocês. A lágrima aqui, ó. Aí eu, escorreu. na pergunta. Mas a pergunta é... Maravilhosa. Ai, eu preciso de água. Tá Ai, bom. muito bom. Caramba. É que eu penso muita coisa ao mesmo tempo. E aí, imagino. quando vê, eu tô longe, entendeu? Eu tô longe. O lance é como é que você inovou. Aquelas que criam acompanhou. conteúdo agora. Como é que você acompanhou A evolução A foi, evolução agora eu lembrei, digital, agora eu lembrei, a agora mudança eu lembrei. das redes. Não, agora eu lembrei. Agora eu Vambora, lembrei. vambora. Você deixou a gente na bad e um segundo depois fez um trampolim. Isso é humor, tá vendo? Insights, brincadeira. Ter insights. Ai, eu tô Mas a evolução agora vai, hein? Vamos lá. Aí, como eu acompanhei a evolução? Eu fui estudando o que realmente, qual era o caminho. Fui gravando e vendo que a galera tava gostando. Até que eu cheguei em 63 mil seguidores, que foi quando eu comecei a gravar mais. Porque eu tinha terminado meu curso de psicologia, não sabia o que eu ia fazer da vida, veio a pandemia, que eu estourei na pandemia. Então, muita coisa que eu vivo hoje ainda é novo pra mim. Tudo, na verdade, né, que eu vivo. Então, foi quando eu comecei realmente a alterar as minhas gravações. Que foi fazendo vídeos realmente do cotidiano. Mãe, criança, amiga que né, larga o boy, sofre, trouxa. Ó, desculpa. Para. Os boy lixo. Então, eu fui estudando, e ainda estudo, com certeza. Porque hoje em dia muita gente faz as mesmas coisas, os mesmos temas. Mas é o que eu sempre pensei, autenticidade. Entendeu? Então, tem muita gente que faz os temas igual eu, ou eu faço igual ao outro. Mas sempre vai ser diferente, porque cada um encena de uma maneira, cada um tem o seu humor, a sua maneira de caras e bocas, enfim. Só que ali vai ter uma autenticidade, querendo ou não. Então, todo dia eu tento colocar, por exemplo, o chicletão, cigarraço, entendeu? São coisas que a pessoa olha e sabe que é meu. Sim. Então, tem que ter esses insights pra você se tornar único, querendo ou não, no meio de coisas iguais, entendeu? Você sofre muito com o algoritmo, assim, mudou o algoritmo? Hoje em dia, não tanto, porque terapia, né? Mas a gente acaba se frustrando às vezes, eu acho. É normal, porque anda muito instável. Sim. Né? Você tá indo muito bem e de repente cai tudo de uma vez. E aí você fala, será que eu tô fazendo errado? Ou realmente é o problema da rede social que tá geral? Então isso acaba frustrando um pouco. Você falou uma coisa importante que é, cada rede social também tem uma característica. Sim. Né? Então assim, seja pensando estrategicamente, com marketing, etc. Ou seja, entendendo como o público retorna pra você, né? Aquilo é engraçado, então aquilo subiu, etc e tal. Então, como é pra você fazer esse trabalho, mudar esse foco de público do YouTube pro TikTok? Como que é fazer conteúdo pro TikTok? Acaba sendo, eu não falo que é mais fácil, porque é uma responsabilidade maior. Porque o TikTok, eles são vídeos mais curtos, porém o público é maior. E é uma viralização muito rápida. Então, eu coloco um vídeo agora, já ele bate 300k. Então, é muito rápido. E um público que tem criança, adolescente, adulto, você tem que ter o filtro do que você tá postando, porque, querendo ou não, eles pegam a gente como referência. Sim. E eu tenho um público infantil muito grande. Porque eles acham que eu sou uma criança, brincadeira. Mas isso é muito legal também. Eu fico muito feliz quando eu encontro os meus fãs, as crianças. Porque eles me veem realmente como a pequena Lu. Eles não ficam olhando para minha deficiência. Então, eles ficam muito emocionados. Porque eles me veem na internet. E quando me veem pessoalmente,
é a pequena Lô, né? Então, eles não olham para deficiência, isso é muito puro, acho isso muito legal. Legal. Então, quando eu transferi para o TikTok do YouTube, são pensamentos mais rápidos, porque são vídeos de 15 segundos, então você tem que bolar uma coisa menor, e o YouTube é maior. O tempo ali, os vídeos eram mais longos. Mas hoje em dia, eu acho muito fácil. Eu gravo vídeo em 5 minutos, dependendo. Tipo, 5 minutos, deu certo, eu dei uma risada, então tem, entregue. Entendeu? Então, é muito rápido. Eu acho muito rápido, às vezes, quando eu vou gravar. Mas isso é porque virou uma rotina, e eu gosto de fazer. É que você vira uma boa artesã do seu ofício. Sim. Né? Então, bom. Que poético. Nossa, filósofa. Que poético. Eu achei tocante. Obrigada, gente. Não, mas é verdade, né? O artesão, a artesã, ela passa muitos anos fazendo aquele ofício, Sim. né? Então, quando você começa a fazer aquilo numa frequência muito grande, né? Você melhora a qualidade e você fica mais produtiva em fazer aquilo. Aquilo que você Total. demorava 1 hora para fazer, agora você demora meia, você Sim. demora 15 Sim. minutos, meia hora. Você já tem a prática, né? Você é uma artesã do digital. Olha. Eu Olha lá. gostei. Anota pra mim. Por favor. Colocar no link. Pode usar. Não Colocar dá uns descri- 10%, mas pode usar. Um nome ali embaixo. Tá bom. Outra pergunta é: as redes sociais acaba que é isso, a sua exposição acaba você trazendo muito retorno pra você. E muito desses retornos acabam virando exigências, cobranças, pressão em cima de você. Como que você dá conta com essa pressão toda? Tem que equilibrar, porque é muita pressão, igual quando eu vi que eu não estava bem, foi por isso. Era muita cobrança, muita pressão, para mim era tudo muito novo. E como eu estava só em casa, então eu não tinha contato com os meus amigos, era só eu e minha mãe. Então juntou tudo de uma vez, foi quando realmente eu falei, não, eu não tô bem, minha saúde mental tá pedindo socorro. Então, a gente tem que cuidar muito dela, porque eu dependo da minha criatividade, Sim. né, pra fazer. Então, a pressão, ela aumentou, a responsabilidade também, e de todos os lados, né, gente, de elogios e críticas. Então, à medida que também você cresce, os haters, eles aparecem. Mas o que eu faço? Eu faço um filtro que a maioria gosta. Então, eles, pra mim, bloco, silencio, ignoro. E eu acho que esse é o efeito realmente, é ignorar. Porque essas pessoas, elas falam mais sobre elas do que a gente. A crítica é mais sobre ela mesma. Não é sobre mim. Se ela tá passando por algum problema, ela tá colocando em mim, mas eu não posso resolver, entendeu? Então, quando você dá atenção pra ele, você tá fazendo o que ele quer. Então, eu prefiro hoje em dia ignorar, né? E concentrar no que eu tenho pra fazer, que a galera tá gostando, tá indo no caminho certo. E equilibrando. Entendi. Pressão, saúde mental. Pressão realmente, né, também, do braço, não só do trabalho. Ficou aqui, ó, só. Mas tudo muda, tudo aumenta. Entendi. Hoje em dia, eu falo que a liberdade também diminui. Então, Entendi. igual a Bianca falou das amizades, a gente diminui mesmo o contato. Isso é muito ruim, mas ao mesmo tempo é porque a gente precisa. E sempre tem que estar conversando com eles também, porque eles não sabem o que está passando na nossa vida. Sim, Então sim. você tem que expor isso para eles, para perceber, tipo, falar que não é porque a gente não é mais amigo, mas a realidade é outra hoje, né? Sim. É mais complicada. Mas proporcionalmente. Fala, meu bem. Unidunité. Mas proporcionalmente existe muito mais gente que te apoia, que suporta o seu trabalho ali, do que gente que te critica, né? Sim, sim. É assim, eu consigo ver nos comentários quando a gente tá rolando lá que tem muito mais gente apoiando. Né? Muito, muito. É um carinho muito grande. E eu vejo isso mais ainda pessoalmente, quando eu encontro com eles. Que legal. Porque, igual eu falei, pra mim ainda é tudo muito novo. A primeira vez que eu saí de casa, que eu fui parada no aeroporto, eu fiquei muito sem saber o que estava acontecendo, porque era muita gente. O choque que eu tive foi no primeiro festival que eu fui. E que, assim, uma loucura, gente. Eu não conseguia andar. E eu tava no carrinho de golfe. E aí eu fiquei muito assim, minha mãe chorando, que ela é dessas. Mas de medo, de desespero, Não, assim ou não? emoção. De emoção. E aí as pessoas choram quando me vê, minha mãe, em vez de ajudar, ela chora junto. É bem bacana isso, é bem bacana. Aí te põe numa situação bem E confortável. aí, tipo, aí que eu não sei realmente o que fazer, mãe, né? É mãe, né? É mãe, né? É mãe. Mas é lindo de ver, é muito bonito. Entendi. E o idoso também, ele me emociona muito, assim. Que legal. Porque é uma realidade completamente diferente.
A minha avó, hoje em dia, ela sabe mexer nas redes sociais. Então, quando você vê que você atingiu pessoas que são idosas, que no passado não tinha isso, é muito, muito legal isso, entendeu? Muito legal. Vocês falaram sobre uma coisa importante, que é a responsabilidade do conteúdo, né? É saber que você viraliza, que você joga um vídeo agora e de repente um mundo de gente tá vendo. É muito importante a gente pensar isso, né? O quanto a gente tem, enquanto produtor de conteúdo, a responsabilidade sobre o que a gente produz. Exato. Né? Porque tem um monte de gente vendo, né? Então, assim, não tem a ver com moral, com bons costumes, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com responsabilidade, né? Com ética. Então, eu tô apresentando um produto, uma marca, eu conheço essa marca, eu conheço esse produto, é uma marca responsável, etc e tal. Acho que tem muito isso, né? Como é que vocês linkam também a imagem de vocês, os produtos de vocês a outras marcas? Como é que vocês escolhem esses caminhos e essas marcas, assim? Eu tento o máximo colocar a essência do humor que eu posto no vídeo da marca. Porque se eu fizer ao contrário, o meu público não vai chegar para eles, porque não é isso que eles são acostumados. Então, eu acho que o vídeo que puder ser mais dinâmico, mesmo eu falando de um produto, eu acho muito legal. Sim. Quando a marca também vem junto comigo, sabe? Porque eu levo a proposta, o roteiro. Às vezes eu falo, gente, e se a gente mudar para esse? Eu acho que fica mais legal, porque meu público gosta. A gente que conhece o nosso público. Então, e eu fico muito feliz também que as marcas hoje, elas não me contratam para falar sobre a minha deficiência. Então, elas colocam o meu trabalho ali. Porque a gente sabe o quanto é difícil isso para, por exemplo, em datas comemorativas ou em datas que a gente tem que falar sobre. E eles contratam só para aquela data. E a gente tem que quebrar isso. Então, eu tô falando de inclusão todos os dias, não só no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Sim. Entendeu? Então, a gente tem que também mostrar isso. E eu fico muito feliz que eu consegui quebrar um pouco com algumas marcas de me contratar para falar da deficiência. Porque eu estando ali, eu já tô falando com a minha muleta, com a minha moto, mesmo que é de humor e do produto. Mas é uma inclusão, que é o que a gente luta todos os dias. A sua presença, você participar ali já é. Sim. E mesmo o outro lado também é verdadeiro, né? Você trabalha todos os dias. Você tem boleto pra pagar todos os dias. Não é só na data comemorativa, né? Exato. Quem dera, né? Colecionar e poder pagar só um dia. O seu trabalho tá lá todos os dias acontecendo. Todos os dias. A gente falou de uma coisa, na verdade, de uma pessoa muito especial, que é essa figura da mãe, né? E aí vou estender também a pergunta aqui pra Bianca, que é: como é que é ter a sua mãe trabalhando com você? E no seu caso, como é que é ser mãe e fazer tudo isso? Né? Como é que é não só conciliar, mas o ser mãe, assim? Como é que coloca tudo isso dentro do que você faz? E aí, no seu caso, como é que é trabalhar com a sua mãe e ter ela do seu ladinho, fazendo as coisas contigo? Eu amo, porque eu e minha mãe sempre deu muito certo. A gente é muito amiga, além de tudo isso. E é uma pessoa que me conhece assim. Super, né, gente? Desde que você nasceu, ela te conhece. Tipo, simplesmente. Desde antes você nasceu, né? Essa piada. Ela realmente me viu crescer. Não tanto, mas viu. Entende? Então, são coisas da vida. E eu amo, porque é uma pessoa que me conhece. Então, dependendo do olhar que eu faço pra ela, ela já entende o que eu quero. E é uma pessoa que eu sei que sempre vai estar ali comigo. Então, ela, além de trabalhar comigo no financeiro, ela acaba sendo uma assessora pessoal também, porque ela me acompanha em tudo e até em festa, guerreira. Né? Rolezeira! E não bebe nada. Eu pensei Ela que a não gente nem ia falar bebe, de só rolê. água. Ela é a motorista da rodada. Ela cuida da Sério? gente. É, exatamente. Maravilhosa! A Bianca já se entregando. Eu querendo falar de Eu mãe, não a Bianca falei. querendo falar de rolê. Você viu que eu Olha lá. deixei baixo, né? Mas ela citou, então é isso. Ela levantou. Não, que eu sou mãe, mas eu sou rolezeira também. Às vezes eu sou claro. filha também. Às vezes eu preciso ser cuidada. Equilíbrio, eu acho, não é? Então, eu também... A minha mãe é minha sócia também hoje na minha marca, né? Olha. Por causa Beauty. Então são 3 gerações ali próximas. Exato, porque como o meu trabalho digital trouxe pra gente, né, uma outra realidade, a gente morava na favela e aí tudo isso aconteceu na minha vida, eu tive essa vontade de trazer as pessoas que eu tenho convívio, que eu sei que são tão profissionais
pra dentro do meu time, sabe? Então, a minha mãe, meu irmão também trabalha comigo, meu diretor comercial. Então, é muito gostoso você trabalhar em família, principalmente dentro do nosso ramo, né? Que, nesse lugar de exposição também, porque afetam muitas coisas, né? Muitas áreas da nossa vida são afetadas. E também existe essa questão do novo, né? Então, é difícil você saber com quem confiar, com quem você pode realmente dividir tudo que está acontecendo na sua vida, as oportunidades. Porque você é muito acessível a todo mundo, né? Você é ali uma amiga de todo mundo, mas não falo do público nossos fãs, mas tem outras pessoas do mercado que acham que a gente ainda é boba, né? Que a gente não sabe lidar com as coisas. Então, é importantíssimo. Eu aconselho muito ter alguém que você confie do seu lado, independente do perfil profissional que ele vai exercer dentro da sua empresa. Mas você, quando é uma figura pública, você precisa de gente de confiança. É isso, você precisa confiar pra aprender a delegar, sabe? A palavra do ano. A palavra do ano. Então, a minha mãe me ajudou muito em relação a isso. Minha melhor amiga também na comunidade, trabalha comigo até hoje. Então, enquanto eu fui crescendo, eu fui olhando cada um. Assim, eu não contratei só porque é da minha família ou porque eu amo, mas porque eu via naquela pessoa um potencial, porque eu sempre tive essa veia empreendedora, né, de ter as minhas metas e buscar pessoas que me ajudassem a construir isso junto. E hoje eu tenho esse vínculo com a minha família. Então, o vínculo profissional tem as suas como chama? Perdas e ganhos? Tipo isso, sabe? Dores e delícias, né? Óbvio. Tem aquela parte ali que vira a casa da mãe Joana, literalmente. E aí, quem bota a ordem? Literalmente. Ai, tem que ser Ela ou ela, você? né? É minha mãe, é minha mãe. Hoje a minha mãe tem uma relação muito... Nossa, hoje, depois de tantos anos, depois de 11 anos... A minha mãe agora a gente consegue lidar muito bem. Minha mãe, a minha mãe é mãe mesmo, aquela que dá bronca, aquela que acolhe, leoa. Minha mãe é muito leoa. Então, hoje a gente tem uma troca de respeito, assim. Hoje minha mãe não me vê só como uma filha Bianca que precisa ser protegida, que ela sempre quis me proteger muito, né? Mas hoje a gente tem essa relação de respeito. Hoje ela... E além disso, minha mãe também se você fala da assessoria pessoal, nossas mães são assessoras, são eternas assessoras. Pessoais, sim, com Pessoais, porque elas conhecem a gente. A minha mãe olha meu conteúdo, fala: filha, isso aqui é tão legal. Adoro quando você vai pra esse caminho. Filha, você estava tão linda nesse dia. Nossa, o que você falou foi tão legal. Ela comenta, mesmo trabalhando comigo. Ela comenta. A minha mãe também. E pra gente é tão importante, né? E agora falando no lugar de mãe, que é o meu mais novo papel na minha vida, né? Que é o meu filho. Pra mim foi muito confuso no começo, né? Porque quando meu filho nasceu, enquanto eu tava grávida, as coisas eram mais simples, assim, na minha cabeça, de entender, né? E também teve esse diferencial de ser uma mãe de pandemia, né? Uma grávida de pandemia. Né? Então, fiquei muito em casa e tudo mais. Pude me dedicar 100% à minha gravidez, que inclusive foi de alto risco. Então, foi um momento pra mim e pro meu filho que foi muito... que eu tive esse tempo, né, de cuidar dele. E aí, depois que ele nasceu, meu Deus, aí veio o puerpério. Eu não tinha tido acesso à parte ruim. O que seria isso? Do pós-parto. Essa confusão que fica na cabeça da mulher. Porque quando o filho nasce, a mãe nasce no parto também. Né? Porque agora você vê uma outra pessoinha, ela não tá mais dentro de você. Tudo que ela faz depende de você. E ao mesmo tempo, você tem um compromisso profissional muito forte, né? A mãe moderna hoje, ela se divide. Então, ela precisa dessa rede de apoio da família do lado, do pai da criança, se forem duas mães ou dois pais. Mas é muito difícil você ver um bebê ali pela primeira vez na sua frente e falar: e agora? Eu ouvi algumas mães falando isso. Eu pensava: bobagem, menina, já vi coisa muito pior. Eu vou ver meu filho falar: guduco da mulher. Olha que fofinho. Vou cuidar com ele. Guduco da mamãe. Guduquinho dela. Guduquinho fala com ele assim e acabou. E não, na verdade, são as culpas, né, que a mãe carrega. Então, eu fiquei até 8 meses, assim, da vida do meu filho, sem conseguir aceitar um trabalho de viajar, porque eu me culpava. Eu falava: não, se eu for viajar, eu vou perder um dia com meu filho, não tô pronta ainda pra viajar. E fui adiando. E aí, depois de um tempo, eu parei e falei: cara, eu preciso entender que o meu filho quer me ver feliz. Porque eu coloquei muito a minha relação com a minha mãe como referência. E conversei com outras mães também, mães mais velhas, que chegaram pra mim e falaram: ó, Bia, uma mãe feliz, se você quer ver o seu filho feliz, é só você comparar a sua relação com a sua mãe. Aí eu falei: caramba, eu faço tudo pra ver minha mãe feliz. Livre, feliz, bem resolvida.
Então, o filho feliz é um filho que vê a mãe sendo feliz também. E você jamais se torna menos mãe ou menor por você se permitir ainda continuar sendo mulher, ter os seus sonhos, continuar fazendo as coisas que você ama, Suas continuar ambições. indo pra uma baladinha, se você tiver afim de uma baladinha, você puder ir numa baladinha. Não são todas as mães que podem, mas as que podem deixar um dia com a avó, com o pai, com quem quer que seja, vai viver, vai ser feliz, porque isso para os nossos filhos é a melhor coisa, é a nossa saúde mental. A gente precisa estar bem pra gente conseguir lidar com criar uma pessoa, né? Dar educação para uma pessoa. E é uma responsabilidade muito grande, é muito maior do que a minha empresa. Muito maior, assim, o cuidado que a gente tem, o que a gente lida com o bebê, a responsabilidade é muito maior. Só que tem a parte da fofura, né? E do amor incondicional que você tem como mãe, que no final do dia você fala, nossa, tudo vale a pena. É muita culpa, é muito peso. Você não sabe, se você tá numa reunião há mais tempo do que ele deveria e não tá com seu filho, você se culpa. Se você tá um dia com seu filho, larga o celular e acontece alguma coisa no trabalho, você se culpa. Mas que você não deixa fazer, a culpa tá ali. E você fica, meu Deus do céu, como é que eu consigo me dividir? Mas aí, com o tempo, a gente vai aprender. Hoje eu tô muito melhor do que no meu momento de puerpério, ali nos 2 primeiros meses. Hoje eu tô aprendendo a lidar melhor, e o que eu quero passar para outras mães é isso. Você não deixa de ser mulher, você não pode deixar de ser uma pessoa que sonha, você não pode se culpar por isso. Se durante uma fase você não conseguir, porque seu bebê é muito pequeno e tudo mais, considere aquela fase que está se doando pro seu bebê. Isso é algo que a mãe tem que eu admiro muito mais as mães hoje, depois que me tornei mãe. Mas assim que você puder, se você pudesse dar um tempo, se você puder sair um pouco, respirar um ar, voltar a sonhar, faça isso, porque seu filho vai amar ver uma mãe feliz e sonhadora, até para passar esses valores para ele, né? Então hoje eu lido muito melhor assim, com essas culpas e vou passando e vou aprendendo junto, né? E passando à frente o que eu tenho aprendido. Eu vou dar um salto, posso? Posso, produção? Posso? Vou dar um salto, então. Você falou sobre criar uma pessoa. É claro que eu vou fazer uma comparação que não é uma comparação. Mas como é que foi criar um avatar que fosse super realista e que fosse uma espécie... Eu li numa entrevista, lendo e estudando um pouco sobre você, que você chamou um pouco de um alter ego, né? Então, como é que foi criar esse avatar pro metaverso e tudo mais, que trouxesse essa imagem pra sua marca? Quando a gente entendeu o movimento do metaverso, o que estava acontecendo, a gente já se apegou justamente para ser uma nativa do digital. Eu falei, opa, o metaverso tá indo para as redes sociais, né? Quer dizer, na verdade, o metaverso é um ambiente social. É uma rede social também, né? Mas num outro formato do futuro, que não existe ainda. Agora, o formato de avatar, de você ter essa vida social, está se formando agora, né? Sim. Ainda não é uma realidade para todas as pessoas. Mas quando a gente começou a estudar sobre isso, eu falei, opa, pera. Falei, a gente sempre trabalhou muito com inovação, né? Nosso DNA é inovação. Falei, então se eu puder levar educação, que é explicar para as pessoas o que de fato é o metaverso, que não é um bicho de 7 cabeças, que é uma evolução que a gente já tem construído desde a era digital. Sim. Então, e ao mesmo tempo de levar esse conteúdo educativo através do nosso Instagram de empreendedorismo e marketing, e ter também uma figura carismática que consiga conversar com a galera da internet e explicar para essa galera, que é a Pink. Então, e outra, quando a gente pensou em criar um avatar, eu já me apaixonei. Falei, eu vou poder criar do jeito que eu quero. Eu não queria que fosse exatamente a Bianca da vida real. Queria que fosse uma Bianca versão virtual. E, ao mesmo tempo, então, por isso ela é meu alter ego. Então, ela tem características minhas, né? Até mesmo pelas coisas que eu acredito, pelas coisas que eu defendo. Mas eu não queria que ela tivesse a mesma semelhança que eu. Porque eu falei, se somos de mundos diferentes, onde a gente se encontrar? Por exemplo, sabe? A gente não pode ser a mesma pessoa. E eu já tinha idealizado a campanha com a Bianca, eu, no caso, e a Pink. Então, por isso eu não coloquei nenhum nome muito parecido com o meu, mas tem todo o storytelling. O Pink veio do Pink Mouth. Sim. Porque eu adoro fazer do limão uma limonada. E o Pink Mouth, antigamente, as pessoas usavam pra me zoar. Lá. Agora eu faço marketing, vendo produto, ninguém mais mexe comigo. Do bullying virou um produto. Exatamente. E aí, não, mas hoje é um apelido carinhoso. Pink Mouth, hoje, enfim. Hoje isso pra mim virou um apelido, até porque eu lido muito assim na minha vida, né, com as coisas. Eu falei, cara, eu acho que na minha avatar eu tenho que fazer uma pegadinha dessa, uma piadinha dessa. E também por conta do Rosa, do Boca Rosa, do meme de Bianca Rosa, que veio depois, na verdade. Eu até aproveitei esse meme por conta da Pink.
E por ser um nome em inglês, então expandindo a minha marca, qualquer pessoa conseguiria, né, identificar e tal, e já passaria a mensagem da minha marca, Boca Rosa, enfim. Então teve toda esse estudo sobre ela, esse storytelling do nome e tal. Eu falei, bom, eu quero que ela tenha características minhas na personalidade, mas o rosto dela, a aparência dela, precisa ser diferente da minha, até mesmo para que ela tenha autenticidade. Eu amo criar produtos autênticos, então eu falei, bom, a Pink não pode ser tem que ser uma coisa nova, uma nova história pra contar. Até mesmo pra também usar o gatilho de curiosidade. Pra que as pessoas tenham sempre uma história nova ali, né? E não tipo, mais da Bianca. A Bianca já fala tanto dela em todos os lugares que ela vai. E quanto tempo durou esse processo, assim? Da ideia até prototipar, né? Porque a gente tá falando de tecnologia, né, galera? Quanto, a gente Lucas, tá falando de prototipar uma parada. Quanto tempo foi a Pink, Lucas? Lucas foi embora. O Lucas tá no ponto? 7 meses. 7 meses. 7 meses pra essa menina nascer. Um filho, Mas praticamente. eu quero entender, quem decidiu, vamos fazer um avatar? Como que foi esse momento? Vamos fazer um avatar, na verdade, foi uma parceira nossa, né? Que trouxe essa realidade de conseguir, de fato, fazer um avatar. A gente já tava olhando, eu já tava seguindo as tendências, falando, meu Deus, como as Kardashians ainda não tem um avatar? Eu ficava, como uma marca de maquiagem ainda não tem um avatar? E aí eu pensei, tá, eu vou lançar um avatar, mas avatar já não é mais uma novidade, né? Sim. Outras marcas já tinham avatars maravilhosas, inclusive, que eu adoro acompanhar. Eu amo os nomezinhos, é muito fofo. E aí eu falei, tá, mas eu preciso trazer também pro meu público um projeto forte pra minha avatar não se lançar e perder ali uma narrativa com o público. Falei, bom, o que meu público mais ama consumir são os meus produtos, né? São os meus lançamentos. E a gente decidiu criar uma linha totalmente inspirada no metaverso. E isso a gente viu que não tinha ainda no mundo inteiro. Que legal. Uma linha de maquiagem inspirada, né, no metaverso, com a identidade visual do metaverso, com o apelo do metaverso de visão de futuro. Então, os produtos são multifuncionais, que defende muito a sustentabilidade. Você, para um produto só, ter várias funções da maquiagem num produto só, que é uma grande tendência da maquiagem. Então, a gente trouxe todo esse estudo do conceito do metaverso 360. Não só algo tecnológico. As pessoas pensam que inovar é trazer algo que pisca. Não, inovar é você estar... É porque você não viu a pochete do Germano ainda, mas depois a gente mostra. A gente pode botar a pochete que pisca, ela faz parte. Mas inovar é basicamente estar de olho no futuro, né? Você entender pra onde estamos caminhando. Então, é olhar pro hoje também. Então, a gente teve essa ideia, eu falei, cara, eu vou dar uma linha de maquiagem pra Pink. Falei, a linha vai se chamar Pink. Porque aí a Pink vai ter um apelo com o público. O público vai defender a Pink, vai querer comprar o produto da Pink. Eu dou força pra Pink. E a Pink traz essa mensagem e esses conteúdos educativos do metaverso, né, pra galera. E aí a gente fez um lançamento, aí, além de fazer a linha de maquiagem, falei, tá, e agora? Como a gente vai oferecer pro público essa experiência do metaverso, de fato, né? Então, no lançamento, a gente criou como se fosse um game, né? Digamos assim. Opa, falou game. Falou de game. Ela é desenvolvedora de game. Falou de game. As pessoas compravam meio que jogando ali. Então, era o Pink Town, que era esse universo da Pink, né? E as pessoas criavam um avatarzinho delas. Cada uma podia ter o seu avatar com o seu rostinho. Né? Você colocar a fotinho ali, tinha o seu avatar. E aí comprava o produto que chegava físico, porque a gente entendeu que ainda não era momento de lançar NFT pro público, né? Que a gente tava dando esse primeiro passo. Então ela criava o avatarzinho dela, encontrava a Pink, me encontrava, porque eu também tava no Pink Town. E aí ela comprava, clicava no produto, que era gigantão lá, clicava no produto e o produto chegava na casa dela. Então a gente apresentou para 500 mil de pessoas, que foi o dia, a gente fez um dia desse metaverso. Foram 500 mil de pessoas que clicaram sem saber o que era, né? Estavam descobrindo junto ali. É, uma forma de comprar diferente. E aí eu falo, aí a gente defende muito, né? Até para quem ainda não entende, a gente fala, calma, a gente tá falando hoje, mas somos de inovação, a gente quer falar disso daqui a 5 anos. Ao invés de falar que eu cheguei no metaverso quando tudo era mato, eu vou falar que eu cheguei no metaverso quando tudo era cabo. Eu tava ali, ó. E falando em inovação, eu me lembrei de uma coisa importante aqui, que é tudo que a gente pensa do ponto de vista de hardware, de máquina, a gente precisa pensar em equipamentos e componentes que ajudem a gente a realizar nossos sonhos, né? É muito, muito importante quando a gente pensa em como a gente vai inovar nos aparelhos, nos aparatos, nos dispositivos que estão ao nosso favor para poder fazer isso. É, porque você falou um monte de buzzword, NFT, metaverso, avatar e coisa assim. Mas tudo começa a partir de um computador. De computador. Exato. Tudo começa ali trabalhando com equipamento bom, confiável, que não te deixa na mão e tudo mais, né? Exato. A era digital começou aqui, né? Não era assim pequenininho.
É bonito. Ele era do tamanho dessa sala aqui. Né, Germano? Do tamanho dessa sala. Pra andar, assim. Gente, muito obrigado de terem vindo aqui compartilhar a história de vocês. A gente aprendeu que cada um tem o seu jeito de se planejar, o seu jeito de criar, o seu jeito de fazer todas as coisas acontecerem e tudo mais. Mas uma coisa que a gente sabe é que influenciadores gostam de dar cupom, né? Vocês têm cupons também, né? Com certeza. Pode falar, né? O meu, Lô 200. O meu, Boca Rosa 200. Você tem desconto. Vai lá no site, ó. Aproveita. Aproveitem todo. o site. Isso mesmo, novembro inteiro aproveitem com esses descontos. Então é isso, né, galera? Terminamos aqui o nosso primeiro Delcast com essas maravilhosas. E com esses cupons, aproveitem esse mega novembro Del. E muitíssimo obrigado. Até o próximo.